Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, mais uma vez juntos no canal Lar Ismael. É com muita alegria que nós estamos aqui com vocês para esse estudo, para esse curso Mediunidade à Luz do Espiritismo. Desta feita nós vamos continuar a leitura desse livro, que é a nossa base, o curso de Educação Mediúnica da Federação Espírita do Estado de São Paulo, o primeiro ano. Estamos aqui na parte B, da lição 7 desse livro, mas que corresponde à 18ª aula do curso que estamos realizando. E o tema é daqueles mais importantes da nossa vida, que tem tudo a ver com cada um de nós. Lei de amor. Nós vamos refletir juntos sobre as lições que Jesus nos trouxe sobre o amor. Vamos lendo aqui, com todo o cuidado, com todo o carinho, para que possamos compreender essa lição maravilhosa que é o amor. Todo o ensinamento de Jesus se resume na lição do amor a Deus e ao próximo, seu maior mandamento. Isso está em Mateus, no capítulo 22, dos versículos 34 a 40. É aquela passagem que um fariseu faz a pergunta a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E o Cristo, na sua sabedoria, na sua humildade e grandeza moral e espiritual, responde: Amarás a teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, para a surpresa dos fariseus, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ele resume, Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. É de uma sabedoria impressionante, pois o Cristo, nesse momento, ele resumiu todas as escrituras, todas as filosofias que se tinha ciência até então. Aliás, serve até hoje, como o principal objetivo de todos nós espíritos criados por Deus e amados pelo seu Filho, nosso irmão maior, o Cristo. Essa direção, essa diretriz maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E continuando, os Espíritos, ele fala assim: os séculos se passaram e os homens não entenderam a mensagem de Jesus. Fala-se em amor à vida, amor aos bens materiais, amor à pátria, amor à família, aos filhos, ao amigo, à mulher. Mas que é o amor? Com a doutrina espírita, Kardec compilou a instrução dos espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. E no item 8 dizem os espíritos assim: no seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações.
mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Olha a explicação de um espírito superior para que compreendamos o que é o amor. Então ele diz que no início nós, espíritos em evolução, reencarnamos na Terra para essas experiências, para esse aprendizado maior. Dentre os aprendizados, o mais importante é o desenvolvimento desse sentimento do amor. O amor é o requinte do sentimento. Mas o amor não nasce com a gente. O amor é um atributo do nosso espírito que deve ser desenvolvido pelo espírito humano. Por isso que ele diz, lá atrás, nos primórdios da criatura humana na Terra, o homem só tinha instintos. E aí começa as suas experiências reencarnatórias. No começo ele só briga pela sobrevivência. Tudo que ele pensa é dele. Tem que ser dele. Então o egoísmo, o orgulho graça no espírito humano. Tudo tem que ser ele em primeiro lugar. Tudo é dele. Então ele vai nessas experiências reencarnatórias aprendendo na relação com os seus pares, com os seus irmãos, que às vezes ele precisa aprender a dividir, a compartilhar. E aí começa o aprendizado, né? Depois dos instintos vem as sensações. Um período que o espírito ele valoriza mais os prazeres, as sensações, sejam elas sensações físicas, sensações de poder, de dominação, de riqueza, mas o espírito ele ainda é muito orgulhoso, muito egoísta. Mas como viemos aprendendo, pelas experiências que vão à frente, ele começa a perceber que o outro, o próximo, também tem importância na vida dele, para que ele também tenha a sensação de paz, de dever cumprido, ele precisa se preocupar com o seu semelhante. E então os sentimentos começam a aflorar. E esse sentimento ele vai crescendo, né? Porque à medida que ele vai se relacionando no seu grupo, conhecendo este ou aquele ou aquela parceira, ele vai se apaixonando, ele começa a se interessar pela felicidade do ser amado, e esse sentimento ele vai crescendo. Crescendo em paixão e em moralidade também. Então, esse sentimento ele começa a sublimar-se a partir do momento que o ser passa a dar mais valor ao próximo do que a si mesmo. Ele começa a compreender que para ele ser feliz realmente, ele precisa fazer o bem ao próximo. É nesse ponto que vamos chegando, né? Quando começamos a perdoar, a ajudar, né? A fazer a caridade. É nesse ponto que nós vamos começando a sentir que o Cristo estava certo. Devemos amar a Deus, sim, mas ao próximo também. Porque não se pode amar a Deus sem amar o próximo. E nem ao próximo sem amar a Deus. Então, para que nós possamos amar a Deus, precisamos respeitar a sua criação. E todas as criaturas de Deus são nossos irmãos, nossas irmãs. Então, o nosso dever em amar a Deus é amar o próximo. Nós vamos compreendendo que
esse amor, ele nos dá mais alegria, mais força, mais equilíbrio na vida. Eles continuam dizendo: o amor é inato no homem, mas não significa que se nasce com ele. Passa, com o espírito, por um processo evolutivo até chegar à meta do ideal aperfeiçoado, o sentimento requintado, que é o amor. Instinto, sensação, sentimento, eis o caminho do amor. Não é necessário muito esforço da mente para comprovar quão arraigado está no homem o instinto. A reprodução e a sobrevivência são exemplos. A gente começa uma análise sobre a nossa vida, sobre o nosso mundo. As sensações prendem o espírito aos prazeres e à volúpia dos sentidos. A sensação de posse, de poder e os vícios entorpecem a vontade e impedem a evolução do amor, colocando o próximo como o outro, isto é, objeto de prazer ou volúpia, como coisa e não como sentimento que eleva o ser humano à categoria de próximo. É o fiel da balança que equilibra os interesses em jogo e procura aproximar cada vez mais os dois pesos. O amor, sensação, que busca o outro como objeto de prazer, volúpia, é um degrau desse instinto, que se transforma num sentimento, mas um sentimento muito atrasado, muito inferiorizado, porque ele sente que o outro é seu, é como se fosse uma posse, é um amor egoísta. Ele só quer um prazer. E aí ele fala que o ideal é elevar esse sentimento, ao respeito, ao nível de respeito ao próximo, de valor daquele ser com o qual convivemos. Então, os direitos não são só meus, são dele ou dela também. Os deveres não são só meus, também são dele ou dela. Então esse é o fiel da balança, quando nós respeitamos o nosso irmão, o próximo. O sentimento se encontra no anjo e nos maus e vis seres humanos. Até o ser humano mais criminoso e baixo, vivendo em condições indignas e abjetas, tem demonstrações de sentimento por coisas ou pessoas, objetos de seu amor, porque o sentimento não surge do nada para se tornar do dia para a noite no pleno amor. Então, o amor é aquela centelha divina, aquela sementezinha, que vai se desenvolvendo ao longo da evolução do espírito humano. Nesse ponto, ele diz que até o homem mais vil, o mais criminoso, ele tem lá no seu coração essa centelha divina. E em algum momento, esse embrião do sentimento, do amor, que é o instinto, ele começa a apaixonar-se pelas pessoas, pelas coisas, ele tem amor a alguma causa. Então, isso são os primeiros passos dessa evolução do instinto para um sentimento mais sublimado. Então, todos nós começamos assim. Há no sentimento um evoluir constante.
Isso é importante. Deus nunca desiste de nós, né? Ele é o amor maior, o amor pleno. Por isso que ele chama-se providência divina. Ele não abandona a nenhuma de suas criaturas. Estejam elas no nível moral, no grau evolutivo que estiver. A providência divina, por meio dessas leis que nos regem os destinos, sempre toma conta de todos nós. Então, quando você pensa que aquele ser está abandonado, largado, as leis divinas estão envolvendo a vida dele. Em algum momento, ele vai se sentir obrigado a reagir, a se movimentar, a buscar algo melhor. Então, essa lei do progresso faz com que nós nos toquemos, né? Em algum momento nós nos animamos a buscar a nossa felicidade, o nosso melhor. É assim que nenhum espírito fica eternamente atrasado ou no mal. Sempre ele vai evoluir para o bem. Uns mais rapidamente, outros mais devagar, mas todos irão alcançar esse amor sublimado, onde está a verdadeira felicidade espiritual. Continuando, há no sentimento um evoluir constante, que ele diz. Aprende-se a respeitar a vida, aprende-se a valorizar a liberdade, a lealdade, a justiça, a verdade. A gente vai aprendendo a dar valor. Da mesma forma, aprende-se a amar. O amor está em constante choque com o egoísmo e o orgulho, duas chagas no homem. Enquanto o egoísmo se reduz a tudo é meu, clama a todos que tudo sou eu, com o amor o homem se desprende e nada reclama para si, eliminando o egoísmo e o orgulho. Então, quando ele vence o orgulho e o egoísmo, ele não reclama de mais nada. Ele é calmo, é desprendido das coisas materiais, dessas ambições mundanas, dos vícios. O amor, ele realiza essa transformação do espírito, antes pesado, tenso, infeliz, para um espírito leve, eterizado, luminoso e feliz. O amor também se oculta e tudo faz para não ser percebido, silenciando a si mesmo. A gente se pergunta às vezes, onde está o meu anjo de guarda nessa hora que eu preciso tanto? Né? Ele está perto de nós. Ele está ao nosso lado. É que o amor, como diz aqui, ele se oculta. Ele trabalha em silêncio. Deus trabalha em silêncio por nós. Quando você menos espera, as coisas começam a melhorar. Por isso nós precisamos nos guardar em fé, em humildade, sabendo, confiando na providência divina, porque Ele é amor. E o amor não se revela para o mundo físico. O amor não se ensoberbece. Ele não é orgulhoso. Por isso que o amor se oculta, trabalha em silêncio. O amor pratica a caridade, a humildade, a paciência, a perseverança, a abnegação, a resignação, o sacrifício e a persistência no bem até o fim. O amor não se cansa, não se exaure, nem se extingue. O amor permanece sempre. Ele é eterno.
porque Ele é a criação divina, melhor. Dizem, né? Os espíritos superiores nos ensinam assim, que Deus não criou o amor. Eles dizem que Deus é amor. Por isso que em toda a sua obra, o que permanece é o amor. Mas é preciso ter olhos de ver, coração para sentir. Quando você olha para uma flor, dependendo do seu olhar, você pode pensar, é bonito, eu quero para mim, vou comprar. De quem que é? Vou levar para casa. Mas você também pode olhar para uma flor e admirar a sua beleza, o seu perfume, a sua delicadeza. Na flor você descobre uma obra divina, a obra de Deus. Deus está ali. Assim como você olha para uma criança, se você tiver esse olhar que teve para a flor, observando a delicadeza de uma criança, a inocência da criança, a fragilidade, a vulnerabilidade de uma criança, mas também a vivacidade dela, o sorriso, o olhar meigo, você descobre Deus ali. Então depende do nosso espírito, depende do nosso olhar, do nosso sentir, nós vamos perceber Deus. Aliás, eles nos ensinam também que Deus, Ele não é visível, mas Ele se revela em tudo e em todos. Mas é preciso ter olhos de ver, espírito para sentir. Você vai encontrar Deus até dentro de você mesmo, dentro de si. Deus está em nós, está em tudo, está em todos. Continuando, ele diz: não há Deus sem amor, nem amor sem Deus. Só se entende a Deus pelo amor, e só se vê a Deus pelo amor. Lindo. O amor é criador e criativo, é puro, porque dotado de intensa luz. É sublime, porque só quem ama se dá em sacrifício vivo. Ora, esse sacrifício vivo, pelo amor, é uma honra, é uma alegria. Nos fala numa passagem, numa das mensagens do Evangelho, que quando Cristo pronunciou aquela palavra divina, amor, os povos estremeceram e os mártires, ébrios de alegria, desceram ao circo. Porque aquele sacrifício dos primeiros cristãos pelo Cristo, por Deus, foi puro amor. Essa confiança de que Ele está nos esperando como vitoriosos dessa réfrega humana, desse mundo de provas e expiações, essa certeza da vida futura que a doutrina espírita tão bem nos explica, nos faz compreender a sua realidade,
em que os próprios Espíritos vêm, por amor, trazer as suas comunicações, nos ensinar. Isso é amor. E quando Jesus, aí ele diz assim, e o Espiritismo pronuncia uma segunda palavra que levanta a lápide dos túmulos vazios. Olha que beleza. A reencarnação. A reencarnação, meus irmãos, é a maior prova de amor que o nosso Pai poderia nos conceder, nos dar. A reencarnação é nova oportunidade, é um recomeço. E nós, como espíritos brutos, cheios de instintos ainda, precisamos de muitas oportunidades. Porque não é numa encarnação apenas que nós vamos conseguir ser um Cristo, um espírito de luz, um Francisco de Assis, um Chico Xavier, uma Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Divaldo Pereira Franco, com todo o respeito, Divaldo. Mas assim, uma encarnação para nós é quase nada. A gente comete tantos desatinos, né? Porque somos mal educados, fomos mal formados, acompanhamos maus exemplos e acabamos caindo nessas ciladas dos espíritos obsessores. Enfim, cometemos tantos desatinos que às vezes chegamos numa certa idade desanimados, dizendo, mas a vida não valeu a pena. Eu estou arrependido, mas agora não dá mais tempo, não sei mais o que fazer. Não, meu irmão, minha irmã. O amor de Deus nos salvará. Se nós não conseguirmos realizar o melhor nessa encarnação presente, teremos outra oportunidade na próxima encarnação. E nós viremos mais fortes, sabe por quê? Porque por mais que reclamemos dessa vida presente, sempre aprendemos muito, sempre aprendemos alguma coisa, sempre desenvolvemos algo bom. E na próxima que viermos, nós traremos essa bagagem conosco. Então chegaremos melhor preparados do que quando chegamos nessa agora. Então veja que bênção a oportunidade que o Cristo nos concede. Por isso, o Mestre deixou o único mandamento da lei universal. Lei universal. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Está em João capítulo 3, versículo 34. Tudo mais está revogado e ultrapassado. A lição de Jesus precisará ser entendida como o alvo a ser atingido. Ninguém colocará o amor no seu coração repentinamente, porque a compreensão desse objetivo da evolução humana significará o primeiro passo para a transformação do orgulho e do egoísmo em amor. No estágio espiritual em que o homem se encontra, somente por intermédio de muita renúncia, humildade e muito esforço íntimo, poderá o amor suplantar o orgulho e o egoísmo. Ensinam os Espíritos, no Livro dos Espíritos, na pergunta 888. Abre aspas. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Divina lei pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica.
No início, ele diz que nós precisamos eleger um alvo a ser atingido. Suplantar, vencer o nosso orgulho e o nosso egoísmo, em favor do amor. Nós precisamos transformar os nossos espíritos em fonte perene de amor. Ou seja, meus irmãos, na nossa vida, no convívio com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos, nós devemos sempre irradiar amor a todos. Isso implica, como ele diz aqui, na renúncia. Você precisa aprender a ceder. Implica em humildade, para que você tenha esse sentimento de renúncia, para que você consiga ceder na vida, compartilhar, doar, é preciso humildade. Esquecer de si mesmo, isso é abnegação. Mas sem humildade, meus irmãos, não conseguiremos jamais. Humildade é reconhecer que acima de nós temos um Pai de amor que espera que evoluamos, que espera que nós desenvolvamos esse amor para sermos felizes com Ele nos diversos mundos da sua criação. Então, a humildade, ela é fundamental para a gente vencer o orgulho, vencer o egoísmo. Então, nós precisamos reconhecer esse Pai e reconhecer que nós estamos na oportunidade de conquistarmos esse nível espiritual. Temos aí uma oportunidade de fazer a caridade impressionante. Porque é só olhar para fora de nós mesmos que nós vamos perceber quantas criaturas, irmãs nossas, precisam do nosso amor. Sejam aqueles que convivem conosco dentro do nosso lar. Pode observar, todos somos carentes. Então todos precisam de um carinho, precisa de um gesto de ternura, de um abraço, de um sorriso, um bom dia, E aí nós vamos saindo aí para fora, meus irmãos. Nós vamos perceber que não existe apenas as criaturas de rua, nossos irmãos em situação de rua, que a carência é gritante. Mas existem também muitos outros irmãos que passam por nós, se sente a tristeza, às vezes com aquela postura depressiva, Às vezes uma palavra amiga levanta as pessoas. Aquelas pessoas que pegam essas conduções, o ônibus, o metrô, o trem. Então, observa o semblante daquelas pessoas, às vezes contrariadas, logo cedo, preocupadas. Então, às vezes, a sua tranquilidade pode ser a tranquilidade dos outros. Se você estiver em oração, pensando no bem, desejando bem a todos, o seu semblante vai irradiar uma energia viva que muda o ambiente, onde você estiver, seja no trabalho, seja no grupo social, na sua casa. Dependendo do seu humor e do seu amor, você transforma o ambiente, transforma as pessoas.
Nós aprendemos com um espírito amigo, né? Ela era encarnada, agora já é um espírito, está desencarnado. E ela dizia: Tito, quando a palavra não convence, o amor transforma. Isso ela me dizia no tempo que estava me ensinando a conversar com os espíritos, a doutrinar alguns irmãos. E realmente, quantas experiências já tivemos ao longo desses 40 anos de mediunidade, no convívio com os espíritos, que uma vibração de amor, uma oração de amor não tenha transformado aquele sofrimento em luz. Não tenha mudado aquele semblante triste para alguém mais sereno, mais tranquilo. Isso funciona, claro, não só com os espíritos, mas com os encarnados também. Amor, o amor transforma. Nós precisamos vencer essa coisa de ser exigente, de ser tacanhos. Você tem medo de dar alguma coisa porque acha que vai faltar? Não falta, porque o amor de Deus, que chama-se providência divina, nunca vai te deixar faltar. Quando você der alguma coisa, por exemplo, uma roupa, um calçado, pode olhar depois. No lugar daquele usado, daquele velho, vai ter algo novo, algo melhor, mais bonito. Quanto mais a gente dá, mais nós recebemos. Francisco de Assis nos ensinou assim: é dando que se recebe, é amando que se é amado. Então, meus queridos irmãos, nós poderemos ficar aqui a noite inteira e não iríamos falar tudo. Mas é uma alegria imensa estar junto com vocês nesse canal humilde do Lar Ismael. Por favor, nos ajude, compartilhe os nossos videoaulas, os nossos quadros, nos ajude a divulgar a doutrina espírita, esses ensinamentos maravilhosos. Nós somos irmãos e juntos nós vamos nos melhorar mais facilmente. Muito obrigado. Que Jesus, no seu amor sublimado, envolva o seu lar, a sua vida, o seu coração, e que nós possamos nos amar cada dia, cada vez muito mais. Fiquem com Deus, meus irmãos. Muito obrigado.